Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de manutenção de pavimentos do curso de Engenharia Civil. O meu nome é Danilo Dias de Freitas, eu sou engenheiro civil e na aula de hoje nós vamos falar sobre a restauração dos pavimentos flexíveis. Preparação para a restauração. A condição do pavimento antes mesmo da aplicação da camada de reforço, a camada asfáltica, afeta significativamente o desempenho da atividade de restauração. Então é por esta razão que todos os enfoques de projeto de reforço consideram, de alguma maneira, a condição do pavimento existente. Ou seja, a condição que este pavimento se encontra vai afetar diretamente ao sucesso da restauração, ao sucesso da nova camada asfáltica, certo? Então, por isso, quando se vai fazer um dimensionamento de um reforço deste pavimento, você tem que considerar a condição atual deste pavimento. Porque se ele está com uma condição muito ruim, o reforço ele tem que ser um reforço um pouco melhor, certo? Agora, se a condição dele é de regular, a média ou boa, então o reforço pode ser mais suave, né? Pode ser um reforço mais leve e pode ser também em alguns pontos, não em toda a extensão da rodovia. Então, por isso é muito importante você considerar como está a condição atual deste pavimento. Então, se um determinado trecho apresenta trincamentos por fadiga, por exemplo, de alta severidade, e no dimensionamento de reforço não for considerado este aspecto, ou seja, este defeito, então a intervenção estará subdimensionada e resultará em um desempenho muito baixo. Por quê? Eu estou determinando aqui um reforço de pavimento e eu não considerei o trincamento por fadiga, certo? E nós já conhecemos esta patologia, este defeito, sabemos o quão grande é a importância deste defeito para o dimensionamento de um reforço, porque este defeito, o trincamento por fadiga, ele é o início da formação aí, tanto de um afundamento por trilha de roda, como também a formação aí de panelas e buracos, certo? Então, se eu não considero esse defeito, provavelmente o meu pavimento, o meu reforço, melhor dizendo, estará subdimensionado, porque eu não considerei este defeito e ele vai fazer muita diferença na resistência dessa nova camada asfáltica, certo? Provavelmente o local onde existe esse trincamento por fadiga estará com seus dias contados, vamos dizer assim. Então, mais uma vez, estou enfatizando a importância de se considerar todos os defeitos, todas as patologias, ou seja, a condição daquele pavimento. As camadas de reforço adicionam capacidade estrutural somente na porção superior do pavimento existente. E essas camadas não podem corrigir todos os problemas, ou seja, eu vou executar uma nova camada asfáltica nesse pavimento. Porém, se o meu problema é lá na fundação deste pavimento, é na primeira, nas camadas inferiores, é lá na base, é lá no subleito, eu não vou conseguir resolver esse problema, certo? Então, esta nova camada, a camada de reforço, ela não vai reforçar toda a estrutura do meu pavimento. Ela vai dar uma nova condição de rolamento, certo? Então, por isso a importância de estudar e fazer análise de qual restauração é mais viável para cada tipo de pavimento, cada tipo de patologia, certo? Então, nós temos que fazer um estudo, né, e desenvolver um dimensionamento de um reforço que possa atender toda a demanda das patologias daquela região. Então, se o pavimento ele apresenta problemas de fadiga devido ao excesso de solicitação do tráfego, então espessuras adicionais no revestimento podem corrigir o problema e estender a vida do pavimento. Então, eu tenho um pavimento que está fadigado, né? E aí, se eu executo uma nova camada asfáltica, eu estou estendendo a vida útil deste pavimento. Porém, não quer dizer que este problema está resolvido, certo? Nós vamos ver na próxima aula que este problema ele vai surgir na nova camada asfáltica também. Porém, vai demorar aí em torno de 5 a 10 anos para esse problema chegar até a nova camada asfáltica, certo? Entretanto, se a causa da deterioração reside nas camadas subjacentes do revestimento, um dos seguintes enfoques apresentados deverá ser adotado. Então, a partir de agora, nós vamos entender como que funciona a restauração do pavimento se o problema deste pavimento não está na camada asfáltica. É um problema na base, é um problema na subbase, é um problema lá no subleito, não foi feito o ensaio do CBR no subleito, enfim.
Nós vamos entender agora quando o problema não está somente na camada asfáltica. Então vamos lá aos enfoques. O primeiro enfoque é reparar os defeitos antes mesmo do recapeamento. Recapeamento é a execução da nova camada asfáltica, certo? Então na imagem aqui nós podemos ver a máquina responsável pela fresagem do pavimento, tá? É uma espécie de trituração. Então a máquina ela faz a trituração deste pavimento, do pavimento degradado, e aí ela tem uma plataforma que joga esses resíduos do pavimento já dentro de um caminhão basculante, um caminhão caçamba, para que esse material seja reutilizado na fabricação de revestimentos asfálticos novamente, certo? Então esse material ele consegue ser reciclado, então aqui estamos vendo o processo de reciclagem. Aqui eu estou removendo um local danificado, provavelmente um local de trincamento, né? Vamos dar um exemplo aí. É um local onde existia um trincamento, tipo couro de jacaré, e aí eu estou fazendo a fresagem, que é a retirada daquela capa asfáltica, para mim poder fazer a restauração deste pavimento. O segundo enfoque é a adição de espessuras suficiente para proteger as áreas críticas, devido aos problemas nas camadas inferiores. Então vamos lá. Eu fiz a remoção daquela camada asfáltica e agora eu vou executar uma nova camada asfáltica. Porém, nós temos que cuidar com a inviabilidade econômica desta restauração. Por quê? Porque se o meu problema é... Vamos lá, eu vou fazer uma análise daquele pavimento, certo? A equipe vai fazer uma análise, vão chegar à conclusão que a espessura necessária para proteger todos os problemas que existem ali, ou seja, qual que será a espessura da nova capa asfáltica, do recapeamento, é uma espessura de 20 centímetros, por exemplo, né? 20 centímetros é inviável você executar uma camada com essa espessura. Então é onde nós temos que cuidar com a inviabilidade econômica. Se torna muito cara essa restauração e talvez é muito mais econômico você remover todo aquele asfalto, remover todo aquele pavimento degradado e executar um novo pavimento, certo? Então, nós temos que cuidar nós temos que fazer essa comparação, esse estudo aí de viabilidade econômica para ver qual que será viável ou não, certo? Então, quando der ali um valor de espessuras entre 3, 5, 7 centímetros, beleza, aí tudo bem, aí pode ser executado, será mais viável fazer essa restauração do que executar um novo pavimento. Muitos pavimentos têm regiões de defeitos localizados causados pela variabilidade dos materiais do pavimento e do subleito. Então, em pavimentos asfálticos, esta condição geralmente ocorre em áreas como trincas do tipo couro de jacaré, né? Essas regiões, as deflexões são geralmente muito mais superiores do que nas demais regiões. Ou seja, eu já falei, já comentei com vocês aqui a importância da qualidade do material, da granulometria dos agregados. Isso vai importar, vai variar bastante, está totalmente direcionado e está totalmente ligado também com a resistência do pavimento da capa asfáltica, certo? Então, onde for utilizado materiais que vão variar, né? Vão variar a granulometria, né? O agregado não é muito bom, foi aplicado um agregado que não tem uma resistência muito alta, né? Não tem uma granulometria boa, enfim, isso vai refletir na resistência do pavimento, certo? É onde vão começar a aparecer os defeitos. Então, um exemplo é a trincas do tipo couro de jacaré. Onde acontece essas trincas, nós já sabemos quais são as causas desse tipo de defeito, né? Mas provavelmente naquele local a qualidade dos materiais aplicados, tá? Tanto no subleito como na base, como na subbase, ou até mesmo na capa asfáltica, a qualidade deixou a desejar, certo? Então, isso também influencia e isto ajuda a formar essas trincas do tipo couro de jacaré, querendo ou não, a fragilidade num certo local do pavimento que futuramente vai dar origem aí a essas patologias. Se as camadas de base e subbase forem consideradas muito deterioradas, a ponto de necessitar de remoção e substituição por materiais sadios, materiais novos, então poderá ser reduzida a espessura do reforço. Então veja bem, foi detectado lá que as minhas camadas inferiores, né, a base e a subbase, existem problemas, elas estão deterioradas. Então, eu vou fazer a remoção dessas camadas, vou refazer uma nova base, uma nova subbase, certo? E depois eu vou executar uma camada asfáltica com uma espessura menor, certo? Por quê? Porque eu já
essa camada ela não precisa suprir a demanda da camada que está defeituosa, porque eu já matei o problema, né? Eu já eliminei esse problema. Então, o defeito estava na base e na subbase. Eu já removi e já reforcei essas camadas, já executei uma nova camada, na verdade. Então não tem um porquê eu ter uma camada asfáltica muito espessa, certo? Basta ter uma camada asfáltica dimensionada de acordo com a demanda do tráfego daquela região. Então, eu vou reforçar a subbase, vou reforçar a base. Na verdade, eu não vou reforçar. Eu vou refazer essas camadas de base e subbase e vou executar uma nova camada asfáltica. Então, aqui um exemplo, né, de como acontece a reconstrução da base. A motoniveladora ela está passando ali com aquele garfo, certo? Uma mão cheia de dentes que ela tem embaixo da plataforma. Ela vai fazendo aí a remoção deste pavimento, né? A remoção desta camada asfáltica e já removendo um pouco da base ali também. E aí eles vão remover, mais uma imagem aqui. Olha só, vão remover, perceba aqui, ó. Olha só a espessura que já foi removida, olha só. Né? Pelo cone aqui dá pra gente ter uma base, ó. Então eles vão remover as camadas que estão deterioradas. Vamos dar um exemplo aí da base e subbase, que é o exemplo que nós vimos anteriormente. E aqui vai ser feita uma nova subbase, uma nova base e depois uma nova capa asfáltica, certo? Então aqui é a execução da nova camada. Ali a máquina acabadora, ela vem fazendo o acabamento, vem fazendo, dando origem à nova camada asfáltica, certo? E vai ficar no mesmo nível que a camada do lado. Então neste caso aqui a camada, a via da direita estava danificada, a via da esquerda não. Então aqui estão fazendo a reconstituição apenas de uma parcial dessa rodovia, certo? Se estas áreas não forem previamente reparadas, o reforço deverá ser muito mais espesso no intuito de atender o desempenho desejado. E isto acarretaria, obviamente, em superdimensionamento do reforço. É aquele mesmo exemplo que eu dei. Então, se existe patologias, você tem que reparar para que o seu reforço não tenha uma camada muito espessa, né? Porque às vezes uma camada muito espessa não é viável economicamente. Entretanto, pode não ser viável economicamente reparar todas as áreas com trincamento por fadiga. Ou seja, se eu tenho uma área com muita patologia, certo? Vamos dar um exemplo aqui do trincamento por fadiga. Eu tenho vários locais com trincamento por fadiga. Então, uma faixa aí de 1 km de extensão, eu encontrei um trincamento por fadiga a cada 50 metros, vamos dizer assim, né? A cada 30 metros. Então, acaba que não é muito viável você ficar fazendo remendos, né? Então, é onde você tem que partir para a restauração daquele pavimento. E aí é onde você vai fazer a restauração de toda a extensão, certo? Você vai pegar aquele todo 1 km que você analisou e vai fazer a restauração daquela extensão da rodovia. E não ficar fazendo remendo por remendo, tá? Existem várias atividades para a preparação do pavimento existente antes mesmo da aplicação de camadas asfálticas adicionais, que é o recapeamento. E as mais comuns empregadas são, vamos lá, vamos conhecer. Primeiro, a selagem das trincas, um pavimento trincado. Antes mesmo de fazer o recapeamento, o pessoal faz a selagem das trincas com o material aí próprio para fazer essa selagem, certo? Segundo é a lama asfáltica, é uma execução, uma espécie de realmente uma lama mesmo. O pessoal faz a execução sobre o pavimento trincado, sobre o pavimento degradado, né? É claro que aí vocês têm que considerar todos os outros slides que a gente já conheceu até aqui, onde eu tiver um trincamento por fadiga, onde eu tiver um buraco ou uma panela, ou um afundamento por trilha de roda, eu tenho que fazer a remoção, certo? Não dá para mim chegar e jogar uma lama asfáltica em cima de um pavimento degradado. Eu vou jogar uma lama asfáltica em cima de um pavimento, por exemplo, que está segregado, um pavimento que tem umas trincas, certo? Então, assim, são defeitos que não vão interferir na minha camada de reforço. Agora, se eu executo uma lama asfáltica em cima de um buraco, né, é uma questão de lógica, realmente não faz nenhum sentido, porque aquele local ele continua degradado, então a lama asfáltica não vai resolver. Então aqui é executado também a pintura de ligação, certo? Vocês já conhecem esse serviço, a pintura de ligação, o nome já diz tudo, é para fazer a ligação de uma camada de revestimento com a outra camada existente. Então aqui no exemplo, nós temos o colaborador fazendo a pintura de ligação, aos fundos a camada asfáltica, e aqui onde ele está,
onde ele está em pé aqui, é a camada asfáltica fresada. Então já foi retirado todas as patologias e agora ele vai executar uma nova camada asfáltica. Remendos superficiais e profundos, né? Então aqui o pavimento fresado. Veja que aqui vai ser restaurada apenas esta área, né? As outras áreas não será restaurado. Então aqui o pavimento foi fresado e depois vai ser executada uma nova camada asfáltica para fazer o nivelamento aqui. Camada de nivelamento, né? Então aqui, por exemplo, se eu tenho uma diferença de nível aqui entre a camada asfáltica e a camada fresada, eu tenho que fazer uma nova camada para poder fazer a camada de nível, né? Então eu vou nivelar essa camada com essa através de uma nova camada asfáltica, certo? Fresagem a frio, que é o mesmo exemplo que nós vimos na primeira imagem desta aula, né? Então aqui a máquina, a fresadora, ela está fresando o pavimento e já está enviando esse resíduo para o caminhão para que possa fazer a reciclagem deste material. Medidas para retardar a propagação de trincas, né? É o tema da nossa próxima aula. Nós vamos estudar somente como que acontece essa propagação de trincas, então nós vamos estudar melhor. Aqui é a aplicação de um geotexto não tecido, um geossintético, certo? Onde está sendo colocado ele para evitar que o trincamento, para evitar e retardar, na verdade, que o trincamento possa atingir a nova camada asfáltica. Então aqui foi feita a fresagem desse pavimento, perceba no desnível, certo? E agora vai ser executada uma nova camada asfáltica. E a combinação das técnicas anteriores, aqui temos duas combinações, por exemplo, né, a combinação da fresagem com a pintura de ligação. Então você faz a fresagem do pavimento, olha o desnível aqui novamente, e aí depois você faz a pintura de ligação para que seja feita a execução da nova camada asfáltica, a camada de nivelamento. Além dos trabalhos citados anteriormente, cumpre ressaltar a importância da execução prévia dos melhoramentos geométricos da rodovia, certo? Adequações de capacidade e melhoria da segurança. E das medidas para assegurar uma drenagem satisfatória. Muito importante, principalmente na execução de novas camadas asfálticas, o recapeamento, você manter a drenagem, né? Você considerar o projeto de drenagem para que possa ser demandada essa água pluvial para os lados, né? E não possa haver aí que não possa haver acúmulo de água aí na área da rodovia para que possa evitar o surgimento de novas patologias. Beleza? Essa é a nossa bibliografia. Finalizamos aqui mais uma aula. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário logo abaixo.